escrito aqui, tá recording. Yeah. Tá, então eu dou boa noite oficialmente para todos e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com o nosso convidado. É uma satisfação da BCO receber o Rogério Meira e a Sara conduzindo esse grupo de estudos. Nós criamos esse grupo de estudos exatamente porque ele vem ao encontro do propósito da nossa entidade, que é disseminar conhecimento para melhorar o padrão da consultoria brasileira, e assim que a gente possa ajudar como consultores a fazer o país progredir, nossas empresas melhorarem. Nós temos essa vocação aí como entidade, e ao longo do nosso trabalho surgiu essa oportunidade de criarmos grupos de estudo. Especificamente, Rogério, no final de março, eu fui convidado para integrar o comitê da BNT para a nacionalização da norma. E aí eu achei que eu não devia participar sozinho dessa empreitada, e sim juntar a colaboração de todo mundo que está aqui. E a gente então resolveu criar esse grupo de estudo para isso, né, com essa finalidade, e não podia ter alguém melhor para conduzir do que a Sara. Então eu não tive a oportunidade de apresentar aqui a Sara para ninguém, acho que nenhuma vez, mas a Sara é arquiteta e urbanista de graduação, mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Sara fala de temas que a gente gostaria de falar, mas não consegue. A mesma coisa quando eu leio ou quando eu assisto uma palestra do Rogério, que eu fico pensando, eu queria dizer isso, mas eu não consigo dizer, porque eu não tenho essa competência. E a Sara lida, Rogério, com temas que a gente adora, mas tem dificuldade de concatenar a questão do pensamento sistêmico, da comunicação não violenta. Na verdade, ela passa, né, de modo transversal com tantos temas, e ela só enriquece por onde ela passa. Então, Sara, muito obrigado por ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu desejo que a gente tenha um bom trabalho no grupo de estudos, e eu te passo a palavra para tu manifestar também, e a gente passar depois para o Rogério. Bom, primeiro, assim, bem-vindos a todos vocês, agradecer a presença, avisando, né, que o grupo de estudos, ele ainda está aberto essa semana para quem quiser ingressar, ele é exclusivo para sócios, então já aproveito também a oportunidade de convocar aqueles que ainda não se associaram para efetivar a sua inscrição na BCO e se beneficiar de vários conteúdos que a gente tem exclusivos para os associados. O Rogério eu conheço, não vou dizer quanto tempo, tá, Rogério? Também. Obrigado. Mas conheço há muito, muito tempo. É um parceiro de trabalho, uma pessoa que eu admiro, um grande mestre querido, e tenho certeza que vocês todos vão se encantar, aqueles que não conhecem o Rogério, se encantar com a palestra que a gente vai assistir. Lembrando da minha diretoria, também é uma diretoria de inovação, e que, inclusive, o Rogério estava participando agora há pouco de um evento a respeito do tema, né? Hoje é Dia Nacional da Inovação, que foi criado em 2010 pela iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele foi criado para ajudar a desenvolver a economia sustentável e competitiva e próspera do Brasil. Então, um feliz Dia da Inovação também para todos nós, e que a gente possa, inclusive dentro da consultoria, estar inovando e estar acolhendo as inovações e valorizando as inovações dos nossos clientes. Te devolvo a palavra aí, Rogério. Bem? Ou Jerônimo, não sei se tu tens mais alguma coisa. Não, eu só queria apresentar o Rogério, se tu me permite. Vocês vão me levar as lágrimas daqui a pouco. Eu quero cumprimentar o nosso presidente e fundador, Luiz Afonso Romano, que está aqui conosco. Presidente, obrigado pela companhia. Gente, eu vou te dizer, Rogério, eu vou falar, eu te conheço há 28 anos. A Sara não falou, ele falou. Pronto. Pegou. Minha idade. Mas, para quem não sabe, o Rogério é colega engenheiro mecânico, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado em questão da qualidade
pela Escola Nacional Superior de Artes e Ofícios de Paris. O Rogério tem inúmeras certificações internacionais na área da gestão de qualidade e administração de modo geral, muitas delas extremamente conceituadas pela American Society for Quality. Já interagi com o Rogério nesse nível também. O Rogério é consultor há 30 anos, não só consultor, ele é conselheiro, instrutor renomado internacionalmente e dirige uma empresa, antigamente uma empresa de consultoria, né, Rogério? Hoje um organismo de certificação também, a Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão, e é um organismo de treinamento reconhecido em nível mundial para a formação de auditores líderes de sistemas de gestão. Eu gosto, viu, Rogério, de, além de falar do currículo da pessoa, falar um pouquinho também sobre ela, e eu quero comentar duas virtudes que tu tem que me inspiraram sempre a ser um bom consultor desde que eu te conheci. E eu acho que inspira todo mundo, e a Sara vai concordar comigo. Eu vejo, quando eu interajo contigo, algo que me parece que é uma tônica nas pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, são muito bem-sucedidas, que é a humildade. E eu penso que quem não é humilde não aprende. O fato de alguém que é uma estrela internacional na nossa área trabalhar com tanto afinco, com tanta dedicação, sempre estudando, sempre se aprimorando e principalmente tratando todo mundo como um par, como um igual, mostra essa tua humildade e o teu caráter profissional elevado. E eu também aprendi contigo, Rogério, eu tento reproduzir nas coisas que eu faço, não tenho essa mesma competência que tu, mas aprendi contigo que simplificar é uma arte. E eu percebo nos teus trabalhos, né, tanto de consultoria quanto de capacitação, essa vontade imensa de simplificar as coisas para que as pessoas as entendam com facilidade e principalmente possam colocá-las em prática. Eu penso que essa também é uma grande competência, uma virtude que tu tem. Então, a gente está muito feliz aqui de te receber. Eu podia ficar aqui te elogiando por horas, mas não vem ao caso, porque tu fala por ti só quando tu te manifesta. Então, eu te agradeço novamente a tua gentileza desse trabalho voluntário, cumprimento a Sara pela escolha do dia, do tema, para a gente fazer o início do grupo de estudos, e eu te passo a palavra desejando que a gente tenha todos um ótimo aprendizado contigo. Tá? Muito obrigado. Bom. Muito bem. Boa noite. Puxa, que responsabilidade. De todo o coração. Muito obrigado, Jerônimo. Muito obrigado, Sara. Não preciso dizer que o quanto me envaidece, mas vou tentar conter aqui alguma manifestação mais emotiva. Bom, eu tenho me divertido com normas de sistemas de gestão há exatos esses 30 anos aí que o Jerônimo conversou. Tá? E, de fato, me senti bastante estimulado até a compartilhar esse tempo com vocês, porque vocês têm uma chance única que é a seguinte: eu espero, se eu me tornar repetitivo e enfadonho em algum momento, sinalizem, por gentileza. O processo de normalização, tá? Começa que já pode falar normalização, tá? Quando eu comecei a estudar isso aí, ainda tinha uma escola que dizia que fazia uma distinção em português entre normatizar e normalizar, né? Hoje, se a gente olhar no dicionário, ambas são aceitas como sinônimos, então tá tudo bem, pode se normalizar. Tanto que a própria BNT é a Associação Brasileira de isso, em português a gente fala como International Organization, Organização Internacional de Normalização. E esse processo ele é um processo que às vezes o Brasil ele ainda dá pouca atenção, né? O princípio da normalização ele é totalmente aristotélico, nunca nos esqueçamos disso. O Aristóteles dizia que a gente deve tratar de maneira igual coisas iguais, e ele tinha uma vírgula, né, que era o tratando de maneira desigual coisas desiguais. E por que eu estou trazendo isso? Porque, na realidade, em que pese aí algum tipo de discussão nesse momento que a gente está vivendo, né? Se esse movimento de globalização vai ter alguma pequena marcha ré ou grande marcha ré, não importa, mas o fato é que a nossa convivência, quer dizer, o simples fato de a gente estar usando isso aqui, a gente está diante aqui de uma porção de padrões, né? Então, eu tenho um padrão de conexão à energia elétrica, eu tenho um padrão de conexão Wi-Fi, ou seja lá o que for, cada um de nós pode estar em qualquer lugar do planeta e a gente vai estar conseguindo utilizar. Então, esse esforço, né, por criar padrões, ele é altamente louvável.
Dito isso, quando a ISO resolve criar um determinado comitê técnico para tratar de um certo assunto, ou seja, desenvolver uma norma sobre aquilo ali, a primeira coisa que ela coloca em discussão é a seguinte: a ISO tem hoje, o planeta tem ordem de grandeza uns 200 países, a gente deve estar aí com praticamente 190 deles como membros da ISO. Então, a primeira atitude, o primeiro passo que a ISO faz, como qualquer clube, ela chama lá os seus associados, ela pergunta, e ela lança a seguinte pergunta, como se fossem vocês aqui na BCO. Estamos pensando em criar um comitê para discutir o assunto tal. Quem está afim, quem não está afim, e aí, por maioria, se decide implementar aquele comitê ou não. E a partir daí, pessoal, aqui tem um primeiro ponto muito importante, né? Todos esses documentos, qualquer norma ISO, o processo de tomada de decisão sobre o conteúdo, sobre os textos, ele é por consenso. Só tem uma etapa, porque senão isso seria um processo infinito, eu acredito que todos concordem, onde nós temos uma regra matemática que é quando ela sai da última etapa, ou da penúltima etapa, melhor dizendo, que se chama Final Dis, seria o draft, o rascunho final da norma, para ela se transformar em norma. Ali sim tem uma regra matemática. Mas até então, pessoal, até que ela chegue nesse rascunho, nessa versão final, é só consenso. Por isso que ela leva de 5 a 7 anos para ser desenvolvida. E como é que funciona isso aí? É um grande catball. Então, imagina, a ISO diz lá, pessoal, vamos fazer aqui uma norma de um assunto tal. Reúne lá um comitê, os países que querem participar mais ativamente nomeiam, tarará. E cada texto que vai ser desenvolvido, ele é distribuído para todos os membros. Cada país membro, da sua maneira, vai fazer consultas públicas. Aquilo depois é condensado, aquilo é sintetizado no que seria a posição daquele país, isso é levado para uma nova reunião. Nessa nova reunião, o pessoal vai procurar dar uma nova redação que procure, ao máximo possível, contemplar todos aqueles feedbacks recebidos. Vão gerar um novo texto, e assim vai indo, pessoal. E ela vai e volta, e vai e volta. Por isso que leva de 5 a 7 anos. Mas só o que eu quero dizer com isso é que, então, vocês imaginem que até ela chegar a uma aprovação, isso aí foi um tema altamente discutido. E, na realidade, o que me parece que tem uma grande chance, fico muito feliz com essa iniciativa da BCO, é o quê? Que vocês vão ter a oportunidade de aprofundar essas discussões. Quando a BNT vai tratar de fazer a versão brasileira dessa norma, né? Ela não vai ser uma nova norma, ela vai ser uma NBR ISO 20700. Isso significa o quê? Né? Que essa versão em português brasileiro, o simples fato de eu usar a sigla NBR mais a ISO e o mesmo número da ISO significa uma norma brasileira exatamente equivalente àquela ISO. Então, isso vai permitir que vocês aprofundem as discussões, porque, claro, isso não é mais a oportunidade agora, mas, no mínimo, na versão brasileira, vocês vão ter essa chance, tá? Para vocês terem uma ideia, nesses processos aí de ida e volta, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu participando de um comitê, e lá pelas tantas, era uma norma de treinamento, e lá pelas tantas havia, em inglês, a figura do proctor, que é um aplicador de prova. Mesmo aqui em português, embora a gente não use a expressão proctor, se eu explicar para vocês, é um aplicador de prova, a gente vai entender, não seria um absurdo eu entender isso. Mas teve um país lá, não me lembro qual, não lembro se era Albânia, um negócio assim, que o voto do cara era o seguinte: pelo amor de Deus, não bote isso aí, vocês têm que mexer, porque não é uma questão de eu traduzir a palavra, mesmo que eu bote uma expressão para traduzir isso aqui. Aqui não existe a possibilidade de alguém aplicar a prova que não seja o próprio professor. Então, quer dizer, é um mundinho fantástico esse, quer dizer, é como você está mostrando um negócio que é completamente fora da realidade de uma pessoa. Então, vocês vão ter uma grande chance de aprofundar essas discussões. Nas discussões, às vezes, ela é a vírgula, se ela vai mais para cá, uma palavrinha melhor ou coisa que eu valha. Bom, dito isso, eu queria avançar para um segundo ponto, que é o seguinte. A ISO hoje, ela possui... ela criou um padrão no ano de 2012 para normas de sistemas de gestão. Acredito que diversos de vocês já talvez tenham tido contato aí com outra. Hoje nós temos ISO desde a qualidade até compliance, passando por negócios colaborativos, é uma relativamente recente, passando por gestão do conhecimento, temos aí a 30401, que são normas de sistemas de gestão.
Só baseadas nesse padrão de 2012, aprovadas hoje, válidas, nós temos exatamente 45 normas de sistemas de gestão válidas e que seguem esse padrão. Tá? Se eu somar o resto, então passa de 100. Bom, muito bem. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque a 20.700 ela tem uma pequena particularidade, que antes que vocês achem que isso é algum demérito, fiquem tranquilos, porque existe uma outra norma que tem exatamente a mesma característica. Ela não é uma norma de sistemas de gestão de provedores de serviço de consultoria de gestão. Ela é uma norma de gestão. O tema risco, ele seguiu exatamente essa mesma estratégia. A ISO 31000, ela não é uma norma de sistema de gestão de riscos. Ela é uma norma de gestão de riscos. E, coincidentemente, inclusive, digamos assim, o próprio jeitão da 20.700, ele lembra bastante da 31.000. Ela tem ali, na seção 4, ela tem princípios, né? Já vão entender a estrutura da norma. E depois ela tem lá o que ela considera que são as grandes etapas do processo de um provedor de serviço de consultoria em gestão, né? Vocês veem que ela tá usando a sigla MCSP, né? Management Consulting Service Provider, né? Uma sigla chique para todos nós, inclusive. Né? Não vamos confundir com o nome. Aí tem um desses navios aí, alguns desses navios aí que faz esses cruzeiros sempre começa com M, né? Então veja que vocês estão agora no nível de um transatlântico, EM também, tá? MCSP, o SP de Service Provider. Então, a 20.700, a estrutura dela ela é relativamente simples, ela não é nenhuma coisa da NASA. Sara ou Jerônimo, vocês lembram se eu estou autorizado? Acho que estou. A compartilhar, aparentemente sim. Sim, Rogério, está. Muito bem, muito obrigado. Tá aparecendo aí a carinha da dona? Sim. Bom, essa aqui então é que vocês já devem estar se divertindo. Naturalmente, eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecer ela muito mais do que eu. Bom, então, ela é uma norma de diretrizes. Ela é uma norma de diretrizes. Isso é um primeiro comentário importante. Ainda que eu fosse fazer um paralelo, então, com essas normas de sistemas de gestão, a ISO ela tem uma classificação que ela chama em norma de requisitos e norma de diretrizes. Isso é uma tecnicalidade, mas vale a pena só para vocês saberem onde é que a gente está. As normas de requisitos, sistemas de gestão que contenham requisitos, são aquelas normas que o modelo mental de todo mundo que está participando dos comitês é o seguinte: nós estamos desenvolvendo uma norma, nós estamos desenvolvendo um padrão que ele vai ser objeto de um processo de certificação acreditado. Ou seja, cada país tem pelo menos um grande acreditador. O Brasil aqui a gente tem Metro, os Estados Unidos tem lá uns 3 ou 4, a Inglaterra tem UCAS, a França tem o COFRAC e por aí vai, que são as autoridades acreditadoras. O acreditador é um sujeito que autoriza um organismo de certificação a ser um organismo de certificação. Só por curiosidade, nós temos no planeta 3 grandes players, tá? 3 grandes fóruns falando desse mundinho aqui, tá? Um é a ISO. A ISO, ela seria o clube dos normalizadores. Depois nós temos outro cara chamado IAF, que é o International Accreditation Forum, que seria o clube desses acreditadores que eu acabei de mencionar. E nós temos ainda um terceiro tão importante quanto, que é o IPCA, é o International Personal Certification Association. E aí, com isso, eu formo um tripé. Tá? Então, eu tenho uma norma padrão, eu tenho um organismo que vai estabelecer regras para certificação padrão, e eu tenho um organismo que vai definir o que alguém tem que ter instalado para esse alguém ser um auditor. Tá? Então, com isso, eu tenho, digamos, um sistema que vai ficar em pé. Eu posso garantir que todo o processo de certificação ao longo do planeta ele vai ser minimamente homogêneo. Muito bem. Então, aqui nós temos uma norma de diretrizes. Isso é o primeiro ponto importante. E não é uma norma de sistema de gestão. Ainda assim, se eu pegar até o paralelo com a 31.000, é perfeitamente possível nós termos algum processo de avaliação da conformidade a uma norma de diretrizes. Tá? Com certeza, ela não seria nem a primeira nem a última norma que vai proporcionar isso. Por exemplo, né, neste evento que a Sara comentava, que eu estava participando em função hoje do Dia da Inovação,
uma das normas que foi abordada lá era 56.002, que é uma norma de sistema de gestão da inovação, e que também tem tido aí uma porção de declarações de conformidade ou de certificações não acreditadas para diversas empresas no planeta. Bom, então, em primeiro lugar, é uma norma de diretrizes. Segundo, ela não é uma norma de sistema de gestão, ela é uma norma de gestão, diretamente. E terceiro, é perfeitamente possível a gente imaginar algum processo de avaliação da conformidade em relação a essa norma. Tanto é que já existe, né? Eu estava dando uma pesquisada, já existe uma entidade dos Estados Unidos, se não me falha a memória, que ela tem lá, ela criou uma espécie de checklist, uma espécie, porque eu não sou muito fã de checklist, mas enfim, eu concordo que ele é importante, onde as próprias consultorias fazem ali, digamos, uma autoavaliação, e ela faz uma espécie de autodeclaração. Autodeclaração, em vários ambientes, é perfeitamente aceitável como uma demonstração de conformidade. Tá? Aqui no Brasil, se a gente entrar até em questões culturais, né, seguramente a autodeclaração não soaria muito legal para muita gente, aí os caras vão achar que é marmelada. Mas, enfim, só para abrir a mente e dizer que não é impossível. Muito bem. Feito esses comentários, até aqui tudo bem? Estou assumindo que o silêncio é sim. Bom, então... tá bom. Então, diretrizes para os provedores de serviço de consultoria de gestão, né? Não é qualquer consultoria. Essa norma, ela tem uma peculiaridade, eu vou mostrar até, porque eu me divirto lendo norminhas, tá? Muito divertido lendo norminhas. Uma coisa que eu acho fantástica é que ela é uma norma que ela possui elevada autoestima, tá? Quer dizer, não tem problema de autoestima aqui. Vejam que eles tiveram a pachorra de escrever o seguinte, ó, esse documento. Então aí eu poderia até dizer que eu não precisava estar aqui com vocês, não precisava estar me aguentando, porque esse documento é fácil de entender, tá? Então, se vocês lerem isso que está escrito aqui na norma, de duas uma, né? Se a gente ler e não achar fácil, alguma coisa a gente deveria pensar a respeito, né? Porque ele mesmo está declarando que é fácil de entender, né? Isso aqui me lembrou o dístico lá da Cruz da Jarreteira que a Rainha Vitória deu para um dos nossos imperadores aqui, né? Quer dizer, porra, a própria norma dizer que ela é fácil de entender, mas enfim, brincadeiras à parte. Então, ela mesmo está salientando, né? Ela é escrita como diretriz, ela é aplicável a todos os provedores de serviço de consultoria em gestão. Ela se aplica a organizações e não a recursos internos de uma organização. Ela é fortemente baseada nos entregáveis. Ela protege, ela estimula, dá para dizer, inovação e diferenciação. E ela enfatiza a importância de entender naturalmente as necessidades do cliente. Muito bem. Dito isso, o que... eu sempre me atrapalho isso aqui. Tem uma manobra que falta um comando e eu sistematicamente me esqueço dele. Bom, dito isso, então vocês vão ter lá uma diversão com todos os termos e definições. À medida que for o caso, a gente pode voltar aqui. Mas... Opa, eu queria pegar o índice. Eu queria, então, primeiro dar uma visão de helicóptero do desenho dela, tá? Como eu já tinha antecipado, ela tem lá, então, na seção número 4, ou na cláusula 4, se vocês assim preferirem, ela apresenta os princípios, tá? Então, ela tem basicamente 4 princípios e vejam que depois, dentro desses princípios, ela abre políticas. E nas políticas, ela tem exatamente uma dúzia, tá? Então, vocês vão notar que ela tem uma coisa bacana, né, que a gente está discutindo bastante em vários segmentos no Brasil, né, aliás, no mundo, né, ela já prevê um código de ética e conduta profissional, é uma das políticas que ela requer. Ela fala na governança do projeto, também esse assunto governança está evoluindo bastante. A própria ISO deve sair ano que vem uma norma de sistema de gestão de governança, né? Governança, acredito que muitos de vocês aqui se dediquem a esse tema. O que a gente tem, às vezes, são códigos voluntários em vários países do mundo, inclusive o Brasil aqui com o IBGC, mas então está saindo uma norma ISO para isso. Ela também fala em proteção de dados e confidencialidade, também é um tema bastante relevante. Fala em proteção de propriedade intelectual.
ela faz referência à saúde e segurança, né? Muitas vezes, todos nós aqui, a gente vai estar indo em locais, né, para atender o cliente. Eu posso ter alguns locais até, sei lá, de difícil acesso, coisa que eu valha, ou locais que tenham atividades perigosas, por que não? E depois ela fala em gestão da qualidade e de risco, tá? Também vai entrar em garantias, etc. Então, aqui na família 4, o que nós temos basicamente são os princípios, e depois, dentro dos princípios, um deles, ela abre naquilo que ela está chamando políticas. Bom, e aí depois, pessoal, ao invés dela ter lá, digamos, uma tradicional abordagem lá em 4 etapas, né, para a gente lembrar talvez do PDCA, ela divide os nossos projetos em 3 grandes fases. Então, ela fala na fase de contratação, isso é a cláusula 5, na fase de execução, é a cláusula 6, e na fase de fechamento, é a cláusula 7. Tá? Então, princípios, contratação, execução, fechamento. Esses princípios, eles vão se aplicar de modo genérico às nossas organizações, e depois essa contratação, execução e fechamento, ela seria por projeto. Tá? E depois, lá no finalzinho, ela tem alguns anexos, alguns deles bem interessantes. Detalhe, nunca é demais relembrar, tá? Todos os anexos dessa norma, eles são informativos, tá? Não tem nenhum anexo normativo, coisa que ocasionalmente ocorre em algumas normas, tá? Então, a minha intenção é basicamente dar uma navegada com vocês por essas 4 principais partes. Tá? Princípios, eu vou comentar ali um pouquinho mais do que eu já falei sobre essas políticas, e depois a contratação, a execução e o fechamento. Tá? Então, esse aqui é a grande lógica dessa dona 20.700. Todo mundo já chegou a dar uma lida de 3 vezes na norma, Sara, Jerônimo, ou ainda não? Não, alguns acredito que já tenham lido, e a maioria está aguardando justamente o início do grupo de estudos. Pontapé inicial. Que está sendo dado por você. Meu Deus do céu, que responsa. Para que a gente possa aprofundar a norma. Tá bem, muito bem, fantástico. Bom, então, nos princípios, escopo é uma cláusula bastante tradicional em todas as normas ISO, quer dizer, ela vai definir qual é o tipo de abrangência, qual é o tipo de aplicação que essa norma tem, tá? E veja o que ela mesma já diz, né? Ela chama essas 3 atividades, né, como o processo de consultoria típico, tá? Que é aquele contratação, execução e fechamento. Contratação, execução e fechamento, tá? Ela resume e apresenta esse processo exatamente aqui, ó. No 4.1.2, então, o processo típico de consultoria, contratação, execução e o fechamento, tá? Então, isso é um negócio que ela vai bater ao longo de toda ela. Antes dela entrar, então, nisso, é que ela vai nos apresentar, ela faz propaganda das priminhas, isso é importante. Então, acredito que alguns de vocês, pelo menos, devam trabalhar com alguns modelos. Por exemplo, ela fala aqui, ó, de Business Continuity, a gente tem aí norma para isso, que é a 22.301, gestão da qualidade, a 9.001, Safety, 45.001, Sustainability, 26.000, Risk Management, 31.000 e assim por diante, tá? Então, ela diz, né, que para eu entregar alguns projetos, muitas vezes a gente vai ter que lançar mão, né? Eu deveria considerar como uma orientação para esse projeto algumas normas, alguns padrões, sejam eles nacionais ou internacionais. Só por curiosidade, deixa eu ver se faz sentido. Acho que faz sentido fazer um comentário aqui. É o seguinte, eu não sei se vocês em algum momento já atentaram, existe uma disposição da própria Organização Mundial do Comércio, tá, pessoal? Isso vale a pena vocês se ligarem. Especialmente para aqueles que estão fazendo algum projeto aí mais internacional, coisa que eu valha.
A Organização Mundial do Comércio, ela tem, dentre as suas diretrizes, quando ela fala lá das chamadas barreiras técnicas ou barreiras não tarifárias, qualquer exigência, eu não sei se vocês sabiam disso, qualquer exigência que uma organização em qualquer país coloque que para ela contratar um serviço ou que para ela comprar um produto, se essa exigência estiver baseada em uma norma internacional, isso não é considerado barreira técnica ou barreira não tarifária. Ou seja, nenhum país poderá reclamar. Então, sei lá, se amanhã ou depois der uma louca lá, por exemplo, numa ONU ou numa UNIDO, ou coisa que eu valha, e esses caras resolverem colocar que um requisito para ele contratar uma determinada consultoria em algum lugar do planeta é que essa consultoria esteja alinhada, esteja, no mínimo, faça uma autodeclaração, digamos, que ela observa essa 20.700, isso não é considerado barreira técnica, tá? Ela tem lá algumas regras que uma norma internacional precisa atender para que esse dispositivo funcione, e, obviamente, o processo de aprovação de uma norma ISO atende essas regras. É por isso que se usa uma hierarquia de normas, né? Então, a norma internacional, ela sempre está no mais alto nível, depois eu tenho as chamadas normas regionais, as normas nacionais e as normas estrangeiras. Uma norma estrangeira, ela está abaixo de uma norma nacional. Obviamente, aqui nesse público é muito fácil vocês entenderem, mas de vez em quando aqui no Brasil a gente faz umas confusões que são as seguintes, né? Uma norma estrangeira é completamente diferente de uma norma internacional ou regional, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, uma ISO, entre aspas, ela vale mais que uma norma Mercosul, que por sua vez vale mais que uma norma da ABNT, que por sua vez vale mais que uma norma alemã ou uma norma portuguesa, tá? Porque a alemã e a portuguesa, para nós, elas são apenas uma norma estrangeira. Mas, dito isso, vocês viram, então, que ela já faz ali referência muito clara a que, dependendo do projeto que a gente for se divertir, ela coloca, né, que para entregar esses serviços, pode ser que vocês tenham que considerar orientações que estejam incluídas aí em outras normas, tá? Essas todas que a gente usou como exemplo poderiam entrar aqui, tá? Hoje, a quantidade de temas que são objeto de normas ISO realmente aumentou muito. E aí, pessoal, a gente chega naquele no 4.4 que eu havia comentado, que ele é muito interessante, que ele tem exatamente uma dúzia de políticas, tá? Que os provedores de serviço de consultoria de gestão deveriam ter, tá? Essas políticas, então, elas estão do 4.4.1 até o 4.4.12, né? Elas são exatamente uma dúzia, tá? Então, quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que entender o framework regulatório onde a gente está inserido, né? Leia-se aí o contexto legal, né, de eventuais exigências que a gente tem que estar atendendo, sei lá, de conselhos ou coisa que eu valha. A segunda política de como é que a gente obtém o comprometimento e o engajamento das partes interessadas. Naturalmente, isso aí para projetos de consultoria vai ser vital. Como eu tinha mencionado lá no início, né, ela tem uma dessas políticas vai ser um código de ética e conduta profissional, que se aplicariam aos profissionais de uma dada organização. A governança do projeto, extremamente importante, né? Quer dizer, quem é que tem autonomia, quais são as várias instâncias de poder sobre esse projeto que está sendo desenvolvido. Capabilidade, ou seja, até que ponto a gente tem competência instalada para conseguir entregar aquele projeto que está sendo contratado, né? Que está sendo orçado. É um dos pontos importantes dela. Comunicação é uma das políticas que ela requer. Proteção de dados e confidencialidade, hoje, mais do que nunca, extremamente crítico, né? Com todas essas vulnerabilidades que a gente está aí em função desses acessos. Proteção da propriedade intelectual, naturalmente,
responsabilidade social eu havia comentado, saúde e segurança, a gestão da qualidade de risco e garantias. Ela também é a derradeira. Ela diz que a gente tem que acordar com os clientes algum tipo de garantia, se isso for uma necessidade, se isso for apontado pelo querido amado cliente. Tá? Ela diz que eu tenho que negociar e acordar com ele. Bom, e aí então nós chegamos lá no tripé. Como ela mesma diz lá, no que seriam as 3 etapas de um projeto típico de consultoria. A contratação, em geral, vocês vão notar, é relativamente comum que o ponto 1, o X.1, de todas as cláusulas das normas ISO, ela vem com generalidades. É só uma introdução ao assunto, tá? Então, aqui, basicamente, o que ela está dizendo? Ó, essa cláusula, ela provê a estrutura a respeito do conteúdo do acordo que vai ser estabelecido com o cliente. Tá? Então, o primeiro ponto, aí sim, já fora das generalidades, ela vai falar em propósito. Tá? Então, qual é o propósito do serviço a ser contratado? Tá? Que esse MCSP vai estar, que cada um de nós, ou cada uma das nossas organizações, estaria provendo para o cliente. As entradas, né, ou seja, tudo aquilo que eu vou precisar de entradas para eu conseguir tocar o meu projeto. E aqui, se vocês lembrarem lá do início, ainda lá no texto introdutório, quando ela dizia que uma das principais características dela é o foco nos entregáveis, isso a gente consegue enxergar aqui, né? Quando ela tem exatamente um requisito que ou são as saídas, são os entregáveis. Então, o que nós estamos nos propondo a ter como saída desse projeto? Ainda estamos na contratação. Então, o que ela vai dizer? Olha, o conteúdo, né? O que tem que estar nesse acordo? Como ela é uma norma de diretrizes, a gente sempre vai encontrar aqui o should. Tá? Em inglês, quando eu tenho uma norma de requisitos, é shall. Quando eu tenho uma norma de diretriz, é should. Em português, em geral, a BNT traduz isso por convém. Tá? Então, provavelmente aqui em português vai ser alguma coisa como o acordo, ou convém que o acordo inclua. Tá? Convém que o acordo inclua. Por que eu estou chamando a atenção disso? Tá? Sabem que uma das coisas que mais aparece depois são aquelas pessoas querendo dar balão em norma, né? Então, o sujeito lá, nenhum de nós aqui, tenho certeza, eventualmente lá algum cliente colocou como exigência que ele queria que a consultoria atendesse a 20700. Aí o esperto ele foi lá, leu a 20700, ele viu que ela tem um monte de convém. E aí ele chega lá para o cliente e diz, olha, inclusive eu estudei toda a norma lá, eu descobri que ela tinha um monte de convém e eu considerei que nada daquilo lá me convinha. Então, já que não me convinha, eu não fiz nada. Tá? Não esqueçam o seguinte, quando qualquer um de nós decidir aplicar essa norminha, se eventualmente vocês forem pedir uma avaliação externa, ou mesmo que a ABCO dê alguma espécie aí de check cruzado, se o sujeito atende ou não, não importa. Na hora que eu decidi seguir, ou que eu decidi orientar, alinhar o meu negócio a esse modelo, é como se eu tivesse transformado todos esses convém em dev. Tá? Então, amanhã ou depois, quando ela estiver bonitinha, publicada em português, não caiam nessa pegadinha que, eventualmente, algum esperto, né, falando aí, sei lá, com algum mágico, poderia querer sinalizar. Tá? Na hora que eu decidi aplicar, mesmo que ela seja uma norma de diretrizes, é como se todo o conteúdo dela passasse a ser mandatório. Como não? É exatamente isso. Tá? Eu vou ter que atender ela do início ao fim, sem choro nem vela. Bom, e aí ela detalha, então aqui ela tem essa introdução sobre o agreement, né, com o querido cliente, e aí depois do 552 até o 557, ela tem o conteúdo típico deste acordo entre o cliente e
nós, o MCSP. Então, o que ela vai abrir? O 552, ela abre no contexto, né, entender qual é o contexto no qual esse projeto está sendo apresentado, qual é o escopo, quais são as premissas, quais são os limites, entender restrições e riscos, entender quais são as partes interessadas que a gente precisaria envolver. Vocês lembram lá atrás, ela falava, né, em comprometimento e engajamento das partes interessadas. Quais são os serviços que estariam incluídos e quais são os entregáveis. Qual é a nossa abordagem e o plano de trabalho? Aqui ela detalha pra caramba, tá? Objetivos, escopo e saídas esperadas, a abordagem, metodologia, governança do projeto, o conteúdo, a documentação, dados, informação, recursos tecnológicos, conteúdo já foi, sim, organização do projeto, os nossos recursos humanos e a responsabilidade desses recursos humanos, quem é que é o nosso ponto focal, quem é que é o recipient lá no cliente, ou outros recursos humanos de outras partes interessadas, um cronograma, etapas, orçamento do projeto, os métodos de gestão de projeto, só por curiosidade, né? Lembra que lá atrás eu comentei que ela faz referência a outras normas, né? A gente tem uma norma de gestão de projetos da ISO, tá? 21.500, tá? Também é uma norma de diretrizes. Muito parecida, foi muito próxima, teve muita troca ali de figurinhas com o PMBOK, tá? Do PMI, tá? Mas tem uma norma ISO para isso também, para gestão de projetos. Comunicação, quais são os canais de comunicação, quais são os métodos, como é que a gente vai construir essa capacidade do cliente ou de quem vai receber o serviço do nosso projeto, transferência de conhecimento, muito importante, né? Até para a gente ter um posicionamento ético, né? Eu devo, obviamente, deixar resíduo de conhecimento, resíduo não, né? Devo deixar conhecimento no querido amado cliente. A metodologia de risco e da qualidade que a gente vai usar dentro do nosso projeto, não é? Para eu assegurar que eu estou entregando o que ficou combinado, e os entregáveis propriamente dito, tá? Então, aqui vocês vejam a pluralidade, tá? A diversidade de tópicos que ela aborda que precisariam estar incluídos, explícitos, neste acordo com o cliente. Papéis e responsabilidades, também generalidades, depois o controle e monitoramento dos assignments, né, das designações, como é que a gente vai nomear, sei lá, um líder de projeto, os sêniores, os júniores, etc. Critério de aceitação desses papéis e responsabilidades. Ela usa aquela sigla que alguns de nós adoram, eu tenho certeza, né? Os KPIs como critério de aceitação para o nosso projeto, tá? Importante. Termos de condições, termos comerciais, quais são as condições de termos padrão de contratação e o que a gente considera que são políticas a serem incluídas no acordo, tá? Então, lembram, eram 3 grandes fases, né? Contratação, execução e fechamento. Então, esse aqui é basicamente a contratação. Ela tem uma preocupação grande em deixar de maneira bem transparente, bem especificada, o que a gente está se propondo, como é que a gente vai avaliar isso, como é que a gente vai gerenciar esse projeto. Depois, na execução, a execução é um pouquinho mais curta, por incrível que possa parecer, ela abre lá com generalidades, o propósito dessa fase, né? Obviamente, o propósito é entregar, né, aquilo que foi combinado. Entradas, saídas, conteúdo. Aqui ela tem um negócio bem interessante, que é esse refining the agreed work plan, quer dizer, à medida que o projeto vai avançando, é natural que a gente vai precisar refinar alguma coisa do plano de trabalho que foi acordado com o cliente, natural.
E depois de eu refinar, eu preciso implementar esse plano de trabalho, naturalmente. Lá, ela falava em controlar e monitorar os assignments, né? Aqui ela já fala em monitorar e gerenciar, né? Porque eu posso, sei lá, eu posso ter até mesmo mudanças na equipe ao longo do projeto por N mais K razões, tá? A governança do projeto, a abordagem de gestão do projeto, por isso que eu tinha salientado lá em cima, eu mencionei a 21.500, tá? Obrigatoriamente, uma coisa interessante, tá? Isso aí pode dar um pouquinho de tilt às vezes, né? É que a entrega do projeto, obviamente, ela é um projeto, né? Então, normalmente o projeto, na maioria das organizações, em boa parte das organizações, é alguma coisa que você faz para desenhar aquilo que você vai produzir de uma maneira sistemática, né? Aqui a entrega, vocês sabem muito melhor que eu, a entrega é cada uma delas um projeto. Por isso que ele já abordava isso aí lá na contratação e vai reforçar aqui na execução propriamente dita, tá? Então, qual é a abordagem que nós vamos utilizar para gestão de projeto dessa nossa entrega? Gestão de recursos, comprometimento dos recursos, o monitoramento do progresso, quer dizer, o quanto que a gente está avançando, por isso que lá atrás, inclusive, ela falava em KPIs, o quanto que a gente está avançando, e isso eu vou precisar ter controle ou gestão de mudanças, como queiram, né? Eu posso perceber algumas coisas que eu só vou conseguir identificar ao longo do projeto. Gestão da qualidade dos riscos, tá? Gestão da qualidade no sentido da gente ter algumas práticas que nos permitam ter uma certa garantia de que a gente vai entregar o que o cliente está esperando, e riscos, que a gente consiga gerenciar todos os riscos que estão envolvidos com o projeto diante do cliente. Comunicação e reporte, avaliação e feedback, e aprovações e aceitação, tá? Então, contratação, execução e agora o fechamento, e daí eu abro para vocês. Fechamento. Generalidades, propósito, fechamento, ela está vindo sempre com essa estrutura, né? Generalidades, propósito, entradas, saídas. O propósito disso aqui... muito obrigado. O propósito desse cara aqui, né? Opa. Achieve, tá? Um final ordenado desse projeto, né, desse assignment, depois de eu ter completado a entrega dos serviços de acordo com aquilo que foi acordado lá no 5. Tá? 5, contratação, 6, execução, 7, fechamento. Entradas. Então, esse encerramento, ele começa quando a decisão é tomada de que o projeto já está completo, tá? Mas ele usa aqui... aqui tem uma questão interessante, tá? De um modo geral, as normas ISO de gestão, de sistema de gestão, elas têm evoluído muito para essa questão de procurar aprofundar um pouco o processo de tomada de decisão, tá? Então, aqui não é diferente, tá? Então, há uma tomada de decisão de que aquele escopo ele foi concluído. As saídas, o conteúdo, obviamente, ela vai se preocupar, não é à toa, né? Com temas contratuais e legais, tá? Então, ela tem aqui uma porção de lembretes, né? Invoicing, faturamento e pagamento, reconciliação de despesas, se for o caso, uma aceitação formal, né, do encerramento, liberação de recursos, garantias, se for o caso, requisitos sob o ponto de vista de confidencialidade ainda de terceiras partes, quem é que tem os direitos de propriedade sobre propriedade intelectual, e obrigações que permanecem depois do fechamento, né? Em geral, isso aí estaria vinculado à confidencialidade. A avaliação final e melhoria, né? Vocês devem ter percebido, ela tem um, digamos assim, um quesinho
importante, tanto em riscos quanto em qualidade, tá? Então, não é à toa que ela tem, no fechamento, ela também está querendo focar a melhoria. E aqui algumas coisas interessantes, né? Ela diz que tem algumas métricas típicas para a gente fazer essa avaliação final e melhorias. Inovações, o que será que a gente conseguiu ter de insight nesse projeto que nos permita fazer algum tipo de inovação nos nossos serviços, nas nossas competências? Eficácia dos processos, melhorias nos processos, sistemas e comportamentos novos, metodologias, desempenho da nossa equipe, utilização de recursos, eventualmente o cliente pode me dar alguma recomendação, né? Ele pode me dar algum lead, ele pode me fazer referência para alguma outra empresa do grupo, ou mesmo fora, e satisfação do cliente naturalmente. Depois, então, ela tinha lá as legal matters, né? Legal and contractual matters. Agora ela tem administrative, né? Questões administrativas, que é organizar o conhecimento, né? Então, indexar, preencher, arquivar o que eu preciso. Comunicação. Convém que eu assegure que qualquer obrigações que nós tenhamos no que diz respeito à comunicação sobre esse projeto, sobre esse assignment, estão feitas, né? São realizadas. E aí ela coloca ainda alguma coisa sobre esse outstanding minor issues, né? Quer dizer, o que ficou ainda de pendência em termos de minor issues para que se completasse o projeto. E parte para os anexos. Normalmente, cada anexo desse aqui, ele pegou um tema ali que ele considerou um pouquinho menos claro e ela procurou aprofundar. Então, eu só vou passar pelos títulos para a gente poder se divertir. Por exemplo, vocês lembram que lá no início ela dizia que eu tenho que ter ali, claro, aquela questão do compromisso e engajamento com as partes interessadas. Aqui ela me dá exemplos de partes interessadas. Tem uma penca. Clientes, quem é que vai receber os serviços, o público, as próprias organizações de consultoria, os consultores de gestão, né, do time, academia, universidades e assim por diante. Depois, ela vai com uma estrutura básica das atividades de consultoria, então, entendendo o contexto do negócio, importante, entendendo o contexto do cliente, seleção do provedor de serviços de consultoria de gestão, contratação, execução, fechamento. Depois, ela dá exemplos para aquele lance que eu chamei a atenção lá no início, do código de ética, código de conduta, tá? Então, quais seriam alguns princípios que poderiam ou deveriam estar lá e o que esse princípio deveria refletir dentro do nosso time. Depois, o que poderiam ser diretrizes para a gestão de eventuais conflitos de interesse. Quando eu tenho muitos projetos, por exemplo, é o primeiro que ela fala, né? Em diferentes locais, mas que eles tratem de mesmo assunto, né? Como é que a gente protege ali informação de um para outro, né? Tem aí uns China's Wall, por exemplo. Depois, também, lá no início eu tinha comentado, né? Que é uma das preocupações grandes dela. Eu diria que é avaliar a nossa capacidade, então como é que a gente consegue avaliar se a gente tem capacidade de atender para responder uma demanda. Então, ela fala em conhecimento daquela indústria, conhecimento daquele negócio, conhecimento e experiência no processo de consultoria, habilidades cognitivas, habilidade de solução de problemas e assim por diante. Ficando mais esperto, não muito. Tá. E era isso. Tem mais uma aqui que... esse aqui também é muito importante, tá? Hoje, pessoal, se eu olhar lá 31.000 e várias outras normas, tá? Elas estariam nos levando a um conceito que tem sido chamado aí de perspectivas, famílias, dimensões de risco, chama como vocês quiserem, né? Então, aqui, ela, de uma certa forma, ela está indo nessa linha, né? Olha, quais são as principais fontes de risco, tá? Então, ela diz, olha, eu tenho riscos que podem vir dos clientes, por incrível que possa parecer, óbvio, né? Eu tenho riscos que podem vir da natureza do projeto em si. Eu tenho riscos que podem vir da minha capacidade ou incapacidade de entregar
qualidade, né? Qualidade do entregável. E depois, exemplos do que ela diz lá dessas atividades pre-assignment, né? O que a gente precisaria, o que deveria ter antes da gente topar um assignment, certo? Depois a sua bibliografia. Muito bem. Eu quis só dar uma rápida ideia para vocês. Então, resumindo, princípios, dentro dos princípios são 4. Dentro dos princípios eu tenho ali 12 políticas, temas que a gente vai ter que abordar de alguma forma, e depois aquele tripé: contratação, execução e fechamento. 21 e 35. O que eu posso lhes ser útil? Rogério, Esta bela norminha. Sim, o que um consultor e o mercado eles ganham com a adoção dessa norma? Na tua Boa opinião? pergunta. Boa pergunta. Bom, no mínimo, eu ganhei que a minha abordagem, né? Quando eu comentei ano passado lá a forma pela qual eu organizo os comitês na ISO, eu posso dizer para vocês que o simples fato, digamos, de eu alinhar a minha abordagem a isso que ela está propondo, eu ganho um grande benchmarking internacional, né? Quer dizer, eu sei que a forma que eu estou usando para eu fazer uma oferta, a forma que eu estou usando para eu gerenciar o projeto, a forma que eu estou usando para eu realizar o fechamento, ela está alinhada ao que a gente tem de melhor no planeta, né? Essa tua questão, Sara, tem uma brincadeirinha que eu costumo fazer. Em inglês ela fica um pouquinho mais bonitinha que em português, mas pode ser em português, tá? Que é o seguinte, ó. Eu me torno adepto de alguma coisa, né? Adept. Aí eu resolvo adopt, e aí adopt. E depois eu adapto, né? Adapt. Então, vejam, digamos que algum de vocês percebeu, pô, é legal isso aí, eu vou me tornar adepto dessa norma. Aí eu resolvo adotar. Quando eu adoto, num primeiro momento, ela vai ter a cara da consultoria que vocês contrataram, do livro que vocês leram, do curso que vocês fizeram, da visita que vocês fizeram, e depois eu vou adaptar, né? Então, na realidade, uma norma ela é sempre só o padrão, só o referencial, né? Vocês vão continuar fazendo do jeitinho que já fazem. Mas eu vou dizer que, olha, a minha abordagem ela não fica a dever nada para esse padrão internacional. Já é um ganho, né? E o mercado também. Lembrem daquilo que eu falei da Organização Mundial do Comércio, tá? Qualquer exigência baseada em norma internacional não é barreira. Então, se amanhã ou depois, por exemplo, uma dona Unido começar a exigir, não digam que eu não avisei. Isso não é barreira. Vocês não poderiam, não adianta vocês bater lá chorando, a Unido agora está nos discriminando, isso é só para ajudar os grandalhões lá da Europa, Estados Unidos. Não. Essas normas, eu não me considero um cara ingênuo, tá? O que elas fazem, elas equalizam a competição. Então, digamos, né, na hora que eu disser, olha, esse tender aqui está aberto para qualquer empresa de consultoria do planeta, mas o mínimo que vocês têm que ter, vocês assegurar, nem que seja por autodeclaração, que vocês estão alinhados com essa norma. Então, quer dizer, ela garantiu um mínimo, concorda? A partir daqui, o que sobrar é competitividade de cada um de nós. Mas eu garanto que vocês não vão, digamos, ficar devendo nada para aquilo que seria a expectativa do cliente. Só isso aí já é um ganho tanto para o mercado quanto para os próprios, né? Perfeito, Rogério, obrigado. Mais uma aqui, antes da gente encerrar, convidando também, se vocês tiverem alguma questão para colocar. Retomando um assunto que tu colocou, será possível a certificação segundo a ISO 20700? Não acreditada, sim. Ou uma declaração de conformidade, ou uma autodeclaração, ou pode chamar, alguns organismos chamam de certificação, mas o que ela não vai ter é o selo de um acreditador por trás dela. No caso aqui do Brasil seria o Inmetro, né? Ou de qualquer outro. Ela teria só o selo daquele organismo, que pode ser a própria BCO, quem sabe estou pensando alto, se não tiver conflito de interesse. Mas eu tenho em alguns outros fóruns, eu tenho discutido muito, por exemplo, essa figura da avaliação aos pares, tá? Todos aqueles fóruns planetários que eu comentei, o IAF, o IPC, o International Personal Certification Association, como é que esses caras fazem
o IAF não audita o Inmetro, digamos, ou não audita a ANAB nos Estados Unidos, ou não audita o UCAS na Inglaterra, ou o COFRAC na França, ou OAA, aqui, o Organismo Argentino de Acreditação. Não. Eu faço o que eles chamam de peer evaluation. Então, a cada 2 países, eu pego um caboclo, né? Você pega um caboclo do Brasil, um da África do Sul, audita a França. Eu pego a França, a Alemanha, audita os Estados Unidos. Pego os Estados Unidos e México, audita Uganda. Uganda e, sei lá, Polônia, audita a Rússia, assim vai. Né? Peer evaluation. Tá? Então, eu consigo assegurar que está todo mundo nivelado. Sim, algum tipo de declaração de conformidade seguramente será possível. Ou é possível, né? Já temos. Ainda que não acreditado. Muito bem. Percebendo aqui algumas... Oi, desculpe, tinha... Eu ia falar uma coisa que eu... Tá me ouvindo? Tô me ouvindo. Uma coisa que eu acho bacana quando a gente adota algum modelo ou um framework como esse aí, que tu nos apresentou detalhadamente, a gente dá um salto no nosso aprendizado, no exercício daquilo que a gente faz. E a gente tem essa reclamação recorrente aqui dentro da PCO mesmo, de que tem os colegas que fazem tudo empiricamente, aparecem nos livros, não tem... Eu me lembro que tu bate bastante desde muito tempo nessa questão do aprendizado, de como é que a gente adapta o conhecimento que a gente recebe para o nosso próprio jeito de fazer. Isso. E esse eu penso que é o ganho extraordinário de nós adotarmos um modelo como esse. Nossa possibilidade de sair um pouco do empirismo e ir para algo mais cientificamente elaborado, porque esses modelos eles não nascem só de opiniões das pessoas, né? São testados exaustivamente em muitos lugares até se formar um consenso muito acerca do que deva ser o profissionalismo, né, no exercício de uma determinada carreira. Também quero ressaltar que tu destacou ali aspectos de ética, e a gente tem aqui na BCO um código de ética do consultor que foi elaborado pelo presidente Romano, junto com outro nosso consultor, que já faleceu, que tem ali todos esses norteamentos do ponto de vista da ética. Então, nós estamos bem sustentados ali. O que nos falta é muito mais método de trabalho profissional que seja valorizado no mundo inteiro, do que propriamente um guia de conduta, porque isso a gente já tem. Então, eu fico pensando nos projetos que eu faço, né? Eu fiz curso para ser consultor lá em 97 nos Estados Unidos e me certifiquei. Eu já entendia essa lógica, mas eu percebo que mesmo assim, como no Brasil isso não é tão exigido, não é tão usado, muitas vezes a gente vai levando, mas isso não é profissionalismo, né? Então, usar um modelo como esse engrandece todo mundo profissionalmente. Essa fala de Jerônimo, ela fez lembrar, tem uma dessas frases que a gente acaba criando ao longo da vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, né, pessoal, eu comentei ano passado lá no começo, né, que dos 200 países do planeta, mais ou menos, a gente deve ter aí 188, tá beirando 190, que são membros da ISO, tá? Então eu costumo dizer que o isonês, esse é o idioma internacional de verdade, tá? Porque o inglês, na metade do planeta, vocês se viram bem com o inglês, né? Tem uma outra metade lá que não adianta. Mas isonês, por exemplo, se você pegar uma 9001, eu tenho 178 países que tem pelo menos uma empresa certificada de 9001. Tá? Pegar lá uma 14, que é meio ambiente, 160, 170, 150 e tantos. E por aí vai. Quer dizer, então vocês imaginem, uma coisa, digamos que alguém aí eventualmente está querendo alçar voos, né? E, poxa, isso é um enorme de um cartão de visita, porque você tá dizendo, olha, meu amigo, eu estou usando aqui, e vocês notaram uma coisa interessante, né? Em nenhum momento, e nem poderia ser diferente, né? Em nenhum momento ela entrou na competência técnica, no nosso conhecimento, que é o nosso ativo. Não. O que ela está falando é só da metodologia, né? Ela está te apresentando princípios, como é que você deve contratar, o que deveria balizar a tua execução e o que deveria balizar. E vejam sempre, né? Nunca esqueçam disso, né? Eu sempre digo que as norminhas, elas são queridas, elas nos ajudam, elas querem nos ajudar, né? Então, ninguém está fazendo aquilo ali, né? Ninguém ficou se reunindo lá para caramba para, agora vamos ferrar, vamos atrapalhar a vida de tudo que é consultor, inclusive lá do Brasil. Não! Aquilo ali, olhem sempre, vejam, vocês repararam ali em alguns lembretes, eu fui bastante
breve ali, mas vocês viram que ela tem uma série de lembretes que, inclusive, são para nos proteger, né? Questões de proteção de dados, de confidencialidade, questões legais, propriedade intelectual, aquilo pode nos proteger, é fantástico. Governança, vamos deixar bem claro como é que é isso aqui. Quem é que pode dar pitaco, quem é que não vai dar pitaco nessa história, né? O que é combinado não sai caro, né? Então eu sempre procuro enxergar, e fica a dica, né? Olhem sempre aquilo ali. Pô, alguém que talvez já tenha se traumatizado, porque já tomou tombo ao longo da vida, esse cara, na hora lá da reunião do comitê, lembrou, pessoal, é importante a gente botar isso aqui. É assim que funciona. E aí, naqueles grandes sketchball que eu comentei, aquilo foi perseverando, foi permanecendo e ficou até a versão final, né? O silêncio, apesar de eu ter lido aqui vários comentários, mas o silêncio, vocês sabem que ele é preocupante, porque de duas, uma. Na realidade, em geral, é uma só das duas, né? Mas, enfim, sem querer... Nós estamos aí encantados com a tua palestra. Acredito que nós gravamos, nós tivemos muitas pessoas que, inclusive, perguntaram se ia ser gravada. Então, ela vai ser assistida. Foi um pontapé de ouro para o nosso início do grupo de estudos. A gente conseguiu dar uma sobrevoada assim, sobre todos os temas e ter um entendimento sistêmico da norma. A ideia era essa. E se não tiver mais perguntas, eu não estou vendo aqui no chat. Tem comentários. Pessoal, eu que agradeço o convite. Pô. Os comentários aqui são todos te parabenizando, né? E tem aqui o Jairo fez uma pergunta. Alguma Jairo. Consideração? O Jairo é o Jairo que eu estou pensando que é ou é outro Jairo? Eu acho que é outro Jairo. Ele vai escrever, se é o que eu estou pensando, ele vai escrever. Ele vai escrever. Ele pergunta se alguma consideração em relação aos métodos ágeis. Como vocês viram, ela não entra no ativo de cada um de nós, que é o nosso ativo, que é o nosso conhecimento. Sem problema nenhum. Manda bala. Veja, métodos ágeis, provavelmente você vai entrar... Lembra que lá pelas tantas ela falou ali até em gestão de projeto, né? Aliás, mais de um ponto. Nada impede você, muito antes pelo contrário, né? A usar alguma metodologia ágil para fazer a gestão do teu projeto. Não, sem problema algum. Assim como os modelos de excelência, as normas elas não são prescritivas, né? Não, ela sempre vai dizer o quê. Por isso que eu fiz aquela brincadeirinha do adapt, adopt e adapt, né? Na hora que vocês decidiram se tornar adept, eu estou imaginando que alguns aqui já estão quase adeptos, vocês vão dar um segundo passo que é o adotar e depois adaptar. O que é o grande jogo daí, cada um, né? Bom, o que eu tenho hoje na minha organização que eu preciso fazer para atender aquilo ali? Ela só diz o que ela espera. Ela não diz exatamente o que a gente vai ter que fazer, muito menos como a gente vai ter que fazer, né? Então, cada um vai fazer os ajustes para dizer, olha, isso aqui eu respondo dessa maneira, isso aqui eu respondo dessa maneira. Exemplo, esse ali, pegando lá a gestão de projetos. Em nenhum momento ela falou ali que tinha que usar metodologia A, B ou C. Ela quer que você faça gestão de projetos, né? Ou seja, que você faça lá um gerenciamento do orçamento, né, etc. e tal. E cada um vai achar o modo mais adequado, que seja robusto, simples, que o Jerônimo bem lembrou, óbvio, né? Sem cair lá só para os formalismos, né? Pelo amor de Deus. Né? Formalismo esse adequado, ele está relacionado diretamente ao cenário e contexto da própria organização. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Por isso que é o adaptar, né? Porque quando eu trago alguma coisa de fora, e isso é o que todos nós trabalhamos quando a gente está em projeto em cliente, né? E talvez vários aqui, para não dizer todos, vocês até acompanham o cliente até na adaptação, né? Mas muitas vezes quando a gente introduz alguma coisa nova, aquilo ali a gente percebe que entra meio forçado, né? Depois, com o tempo, à medida que o sujeito vai rodando ali os ciclos de aprendizado dele, pode ser de qualquer maneira, não importa, ele vai adaptando, ele vai ajustando. Então, daqui a pouquinho, aquela aplicação daquela metodologia lá na empresa X, ela não é mais a aplicação que ele viu no livro, no curso, na consultoria. Ela já ficou a dele, porque ele foi rodando o ciclo de aprendizado e foi adaptando. Assim é o que a gente vai ter que fazer, né? Adaptar, achar uma maneira
quanto mais inteligente, mais eficaz, eficiente para atender esse modelo. Ele é um grande norte, é uma régua, só uma régua. E a passa não passa, né? E como não está destacado numa das famílias ali, a melhoria contínua, que é a parte do aprendizado, né, do último, mas é bom ressaltar que ela está nos princípios, né, Rogério? Não, mas ela tem lá no final, lembra? Tem lá, tem improvement, tem. Tá lá sim. Lembra que eu até comentei? Ela até lista uma porção de coisas. O que você aprende? O que você teve de inovação que você conseguiu trazer? Ela lista até várias coisas, que é aquilo que a gente intuitivamente sabe, né? Só que ela vai nos forçar a fazer esse exercício. Isso que é legal. Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu coloquei aqui também no chat os dois sites da TSG, que o Rogério anunciou. Então, assim, vocês visitem os sites, porque eles têm muita informação relevante, tem muita coisa boa. Um dos sites é o site voltado à EAD. Não sei se quer falar um pouquinho, Rogério. Essas sortes que não existem, quer dizer, essas coincidências que eu não acredito em coincidência, né? No ano passado, a gente havia lançado a nossa plataforma de EAD. Uma das nossas principais atividades é formar auditor, tá? Para tudo que é norma aí. Hoje, eu, pessoalmente, eu ousaria dizer que eu domino relativamente aí umas 22 normas isso, nas quais eu audito e treino. E uma das nossas grandes diversões é formar auditores, né, para várias dessas, casualmente para essas 22. Mas até em função da sistemática que o Brasil adotava para aprovar esses treinamentos, isso era exigido que fosse apenas presencial. No ano passado, a gente já deu avançou um passo ali, que era a possibilidade da gente substituir um dia do presencial por algumas atividades. Eu não chamo de EAD, eu chamo de AAD, né, porque eu digo que é aprendizado à distância, até para tentar descolar um pouquinho. E aí a gente já vinha namorando um organismo de certificação, e eu insistindo para eles usarem. Tem uma norminha, só por curiosidade, também ISO, chamada 29990, que ela se dedica a organizações de treinamento, e ela pega tanto o projeto dos cursos quanto a entrega. E a gente já vinha adotando ela no desenho dos nossos processos, né? E aí, por essas coincidências, que não são coincidências, em março desse ano a gente foi auditado, inclusive remotamente, porque já estava no meio da pandemia. E então, hoje, a nossa plataforma, a gente tem basicamente 4 grandes trilhas, que é a formação de auditores internos, auditores líderes, implementadores e gestores. Hoje, a gente está com 15 normas disponíveis na modalidade online com sessões interativas, e até o final do ano vamos estar chegando aí em umas 25. Mas daqui a pouquinho eu vou botar 20.700 lá, na hora que tiver um tempo. Acho que até o final do ano rola. Porque não esqueçam, né? Se algum de vocês optar por algum tipo de declaração de conformidade, do outro lado a gente vai precisar ter um auditor que cheque isso, né? Que faça boas perguntinhas para vocês, né? De preferência as perguntas que tirem vocês da zona de conforto, que é melhor ainda, né? Aquelas perguntas difíceis, né? Fazer vocês processar o cérebro, lá sair fumaça, isso que é o bom papel do auditor. Eu me lembro das suas aulas, a boa pergunta é aquela que o auditado diz, mas você pode perguntar isso? Essa é fantástica. Isso é fantástico. Eu continuo fazendo dessas, viu? Eu sempre apronto dessas aí. Só por curiosidade, agora nessa pandemia, a gente está fazendo muita auditoria remota de tudo que é norma, né? Eu fiquei exatamente 6 meses e 2 dias sem ter atividade presencial, tá? Aí no final, a minha última presencial tinha terminado 20 de março, foi uma sexta. Aí eu voltei a ter atividade presencial 22 de setembro. E uma delas era uma auditoria no raio de uma norma que, coincidentemente, não tinha auditor no Brasil, só eu. Mas é muito engraçado, né? Porque era uma norma de segurança em cadeia de fornecimento, aí o cara tinha um escopo lá. Aí você dá ali 2, 3 horas, você já descobre que aquele escopo já não era bem aquele escopo, que era um pouquinho mais, né? Porque o cara dizia, olha, o escopo é o que eu produzo e até chegar no porto tal. Tá bom. Em 2 horas já descobri que não era só um porto, ele podia chegar em 3 portos. Já aumenta. Aí você fala daqui, fala dali, você descobre que tinha que ter um raio de um armazém, porque claro que nem sempre ele fazia a carreta chegar lá no momento que chegava o navio, né? Então já tinha mais 2 armazéns lá que tinha que ter incluído, que o cara não tinha incluído. E aí depois falando com o motorista,
Não, antes do motorista ainda, eu descobri que de vez em quando ela podia pernoitar na própria garagem da transportadora. E aí, falando com o motorista, seu Zampronha, não vou esquecer o nome disso. Seu Zampronha, chega lá com aquele jeitão, começa a bater papo ali com o caboclo, tá aí, tá... 8 horas daqui até o porto. Falei, porra, é chão, é, pá. Falei, tá aí, tu pode parar em qualquer lugar aí, como é que funciona? Não, o pessoal nos dá umas recomendações, é a gente que escolhe. Falei, não, é problema isso aí, por essa norma é problema. E de vez em quando a gente tem que dormir no posto. Essa aí, como o tempo estava meio apertado, essa eu não consegui avançar muito, porque, com certeza, eu entrevistei ele dentro da empresa, então nada me levaria a crer que ele estava me respondendo de uma forma genérica. Tá? Mas os caras me juraram de pé junto que não havia possibilidade do produto deles, o container deles, dormir no posto de gasolina, tá? Que ele iria para algum armazém. Mas eu ainda fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu falei com o cara lá dentro, né? Não me pareceu que ele estava abrindo um parênteses. Mas, enfim. Então, obviamente, fazer pergunta ainda é divertido. Né? É a principal coisa que um auditor pode fazer. Eu espero que vocês peguem bons auditores pela frente. Quem sabe temos aqui excelentes auditores. Vocês façam auditoria cruzada aí, já pensou que barato? Espetáculo. Pega aí Renan e Lúcia auditando Jerônimo e Luiz Afonso auditando Ana Paula e Marcelo auditando Emília, e aí vai, meu. Vai ficar fantástico isso aí. Rogério, da minha parte, muito, muito obrigada. Foi um prazer. Excelente palestra, como sempre, né? Um mestre da comunicação. Jerônimo, gostaria de te dar a palavra para que pudesse fazer um encerramento. Congelou a imagem do presidente. Eu acho que o Jerônimo não... É que ele está no mudo ainda. Está no mudo. Não, congelou mesmo. Acho que congelou. Mas então eu Tá bem. Ou o nosso vice-presidente, Thiago, está aí? Aqui Thiago, sim. já desmutou. Já desmutei. Sara, vou pegar e utilizar da premissa que nós temos feito em todas as nossas reuniões, já que o Jerônimo não está conseguindo falar, mas garanto que ele faria isso, porque tem virado uma cultura dentro da nossa associação. Então, nós vamos fazer um encerramento com uma das mulheres presentes aqui. Como recentemente a Ana Paula fez o final para a gente de uma das nossas reuniões, eu queria pedir para a Lúcia Arlete, nossa associada, que ela pudesse desmutar o seu microfone e pudesse fazer aí o final, né, o agradecimento final sobre esse tema de extrema relevância. E, Rogério, muito obrigado por dispor do teu tempo. Sara, prazer, cara. Excelente trabalho, estamos muito felizes com o andamento das coisas. Lúcia, a palavra está contigo. Olha, eu gostei muito, acho bem interessante, eu gosto muito desse tema, né, de qualidade, e eu achei bem interessante, eu dei uma lida, não tive muito tempo assim, de me aprofundar muito na norma, né, mas eu dei uma lida nela, achei bem interessante, porque a gente sempre cresce, né? A gente aprende muito quando a gente tem esse propósito e se aprofunda mais no nosso próximo trabalho. Eu acho que isso vem para engrandecer todos nós consultores. Eu acho muito interessante, por isso que eu me interessei em me aprofundar também nesse tema e participar desse grupo. Eu acho que todos nós vamos crescer, porque são às vezes aspectos que nós passamos e nos chama mais atenção, né? A forma como nós nos comportamos, e às vezes são pequenos detalhes que podem evitar futuros transtornos, né? Então, isso é muito importante. É isso mesmo. Muito bem. Eu agradeço de coração, tá? Toda a atenção de vocês, o tempo de vocês, a oportunidade, tá? Apesar de que, só um pequeno comentário, né? Tanto a Sara quanto o Jerônimo, com aquela elevação de expectativas inicial que eles fizeram, fica muito mais complicado, mas ainda assim eu espero ter minimamente atendido, tá bom? Desejo sucesso a todos vocês. A sua palestra, eu achei que eles foram bastante modestos. Não, para com isso, André, para com isso. Com certeza, André. Não. Se em algum momento tiver alguma coisa que eu pudesse ser útil, prenda um grito aí. Eu adoro me divertir com norminhas, tá? E adoro também estar em companhia de pessoas com cérebro bacana, sempre é legal, tá? Cérebro e coração bacana.
Nosso grupo de estudos, certamente, algumas questões que a gente não conseguir desvendar, a gente vai estar... Tá bem, pode. Tu sabe que pode contar, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer. Então tá. Muito obrigada a presença Eu que agradeço. de todos vocês, a tua em especial, Rogério. Uma boa noite para todos e obrigada. Tchau, pessoal. Bom descanso aí. Obrigado. Continue